Amados irmãos, abra sua Bíblia aí, você aproveitando que vocês estão já de pé, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 20. Jó está pertinho de Salmos, metade da Bíblia, um livro antes de Salmos. Jó capítulo 1, versículo 20. Não me esqueça no final do culto aqui, me lembre de orar pelos aniversariantes, tá bom? Jó capítulo 1, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, irmãos? Parafraseando este texto, abra em Efésios, carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 6. E vamos ler o versículo 9. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue ou carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, irmãos? Pode se assentar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, Deus, ele faz questão de deixar aqui na Bíblia um livro inteiro para responder uma pergunta que nós costumeiramente temos: por que o justo sofre? Faço tudo certo, vou na casa de Deus, busco ao Senhor, oro, estou na presença de Deus, não faço mal para ninguém. Por que que o justo sofre? Por que que o mundo é injusto? E Deus deixou para nós aqui um livro inteiro falando sobre esta questão. O justo sim sofre.
o justo sofre também. Deus fez questão de deixar registrado na Bíblia a história deste homem, patriarca, Jó. E a pergunta que fazemos também: será que eu adoraria a Deus, mesmo quando tudo desse errado na minha vida? Será que eu adoraria a Deus, mesmo que tudo desse errado na minha vida? Será que eu continuaria adorando a Deus? Faça esse exercício aí na sua mente, no seu coração. Será que você continuaria firme, fiel, sendo que tudo desse errado na sua vida? Jó, ele passou por momentos terríveis. Jó, a Bíblia fala aqui, meus amados, no capítulo 1, que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha as virtudes que Jó tinha, as qualidades que este homem tinha. Não fala aqui de talentos, não fala aqui de coisas que ele fazia, mas fala aqui do seu caráter. Deus não levou aqui, na palavra aqui em Jó capítulo 1, os talentos que ele tinha. Você tem visto meu servo Jó como ele toca bem? Você tem visto meu servo Jó como ele prega bem? Você tem visto meu servo Jó como ele canta bem? Não é isso. Não é sobre os talentos, não é sobre o que ele fazia. Eram virtudes de caráter. Deus, ele quer isso. Não adianta tocar bem, não adianta pregar bem, não adianta ensinar bem, não adianta orar bem, cantar bem, ou ser um bom profissional, ser um bom mecânico, ser um bom engenheiro, ser um bom pedreiro, ser um bom pintor, ser um bom marido, ser uma boa esposa, se o nosso caráter não for bom. Deus não olhou para o que ele fazia, Deus olhou para o que ele era. Você tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem que se desvia do mal. Aqui, meus amados, está as qualidades de Jó. E quando Satanás, a Bíblia diz que quando ele se apresenta a Deus, Deus tem como um pai orgulhoso do seu filho. Você tem visto o meu servo Jó na terra? E coloca novamente essas virtudes de caráter. E aí o diabo põe à prova a sua fé. Mas é lógico que ele te adora. Ele tem tudo. Ele tem riquezas. Ele tem uma família. Ele tem uma esposa. Ele tem filhos saudáveis. Ele tem saúde. Ele é respeitado em toda a região. Ele tem tudo. Ele te adora, claro que ele vai te adorar. Está tudo certo na vida dele. E o diabo disse a Deus: tira algo dele. Toca, permita que eu toque. Porque se Deus não permitir, o diabo não toca. Se Deus não permitir, o diabo não toca. A Bíblia diz que quem é do Senhor, o maligno não o toca. E então ele pede permissão a Deus. E Deus, confiando na fidelidade de Jó, ele disse: então toque nele, mas não lhe tire a alma. E Satanás foi faceiro, talvez lambendo os beiços. Agora eu vou fazer com que ele não adore a Deus. Eu vou fazer com que ele rejeite a Deus. Eu vou fazer com que Jó, eu vou tirar, porque a fé dele deve estar nas coisas. A fé dele deve estar nas coisas boas que ele tem. E eu vou tirar então. Veio uma notícia. Jó, que era um homem que tinha 10 filhos, perfeitos, filhos. Deus tirou esses filhos.
ou Satanás matou-os. E Jó, então, ficou sem filho nenhum. Irmãos, se aquilo que o inimigo fez atingiu o coração de Jó. Imagine, perder um filho não é fácil. Perdeu os seus 10 filhos, todos de uma vez. Estavam todos reunidos numa casa, num banquete. Veio um vento e foi uma destruição e todos morreram. Chegou a notícia para Jó: seus filhos morreram, Jó. Passou algum tempo, chegou outro. Sabe, os seus gados, os seus bois, os seus camelos, que na época eram fortunas. Até hoje é, mas naquela época ainda mais. Todos morreram, Jó. Jó, de alguém milionário, talvez o mais rico daquela terra, ficou pobre, pobre e pobre, sem dinheiro algum. Jó, que gozava de uma saúde perfeita, agora começa a ver no seu corpo, talvez a tristeza, não sei, mas ele começa a ver no seu corpo algumas chagas, algumas feridas. E ele começa então a ficar muito enfermo. Ele que não tinha nenhuma doença, a sua saúde foi abalada. E ele começa a ponto de pegar um caco de cerâmica e raspar o seu corpo, tamanha era a coceira, as feridas que Jó tinha, sangrava a sua pele. Ninguém queria ficar perto de Jó. Um homem que todos aplaudiam, um homem que todos queriam em volta, um homem que todos queriam estar junto dele, agora enfermo, pobre, sem filhos nenhum. Jó não tinha riqueza, Jó não tinha filhos, Jó não tinha saúde. A Bíblia fala, meus irmãos, que a esposa de Jó faz um convite para ele. Ao ver aquela situação, ela disse: Jó, por que ainda você adora a Deus? Nega este Deus, Jó, e morre. Não tem mais jeito para você. Jó disse: tu falas como uma louca mulher. Nu eu vim para esta terra, nu eu voltarei também. Deus me deu, Deus tomou. A Bíblia diz então, meus irmãos, que ele se levantou diante de todas essas notícias. Jó se levantou, e tamanha tristeza rasgou o seu manto, sua roupa, como um sinal de luto. A Bíblia diz que raspou sua cabeça como um sinal de sofrimento, prostrou-se em terra, e depois dessas notícias, o que ele fez? Adorou a Deus. Meu Deus, irmãos. Isso é evangelho, cristianismo. Isso é um homem de Deus. Isto é alguém que vem ensinar para nós o nível de comprometimento, de relacionamento com Deus. Adorar a Deus é muito mais do que este período de louvor que temos aqui. Adorar a Deus é muito mais do que um culto de 1h30, 2 horas. É uma expressão de vida. É uma expressão de quem eu sou. Adorar a Deus com a minha vida e em todo o tempo. Jó, então, diante disso, e eu fico me perguntando, amados, será que eu adoraria a Deus? Às vezes nós passamos coisas tão poucas, e a gente se afasta de Deus, e a gente murmura de Deus, e a gente reclama para Deus. A pergunta é: será que nós adoraríamos a Deus mesmo que tudo desse errado na nossa vida? Será que você adoraria a Deus mesmo que tudo desse errado? A sua saúde, seus filhos,
Se Deus tocasse nos seus filhos, será que você adora mais os seus filhos do que a Deus? Será que você ama mais os teus filhos do que a Deus? Se Deus tocasse na sua empresa, será que você adora mais a sua empresa do que a Deus? Se Deus tocasse no seu ministério, será que Deus... Eu ouvi de um pastor dizendo um dia: se eu não fosse pastor, nem crente seria. Misericórdia. Ele só está ali porque ele é pastor. Se Deus tocasse no nosso ministério, será que nós continuaríamos adorando a Deus? Se Deus tocasse nas nossas finanças, enfim, irmãos, todos nós passamos por experiências traumáticas que nos ferem profundamente. Podem ser estas feridas físicas, coisas que nós temos no corpo, experiências ruins, experiências traumáticas que carregamos em nosso corpo, em nossa carcaça, um acidente, um problema, uma enfermidade, uma comorbidade, algo que é uma experiência traumática que carregamos no corpo. Todos nós temos feridas emocionais, feridas da alma, feridas que não são do corpo, mas são feridas que estão na alma. Nossa, todos nós passamos por momentos difíceis. Feridas essas que podem ser físicas, feridas essas que podem ser emocionais, feridas essas que podem ser espirituais. Situações difíceis no campo da espiritualidade. Feridas de relacionamentos. Quantas pessoas estão feridas em seus relacionamentos? Eu não vou naquele lugar porque eu vou encontrar fulano de tal. Eu não vou naquele lugar porque me feriram, me machucaram nos meus relacionamentos. Eu não vou naquele ambiente. Ou feridas de relacionamento que você carrega até hoje. Traumas que você carrega até hoje. Uma vez o pastor disse isso para mim, uma vez o meu pai disse isso para mim, uma vez a minha mãe disse isso para mim, uma vez alguém disse isso para mim, e que nós carregamos traumas nos nossos relacionamentos. Todos nós passamos por experiências difíceis. Mas o que nós devemos fazer quando estamos feridos? Qual deve ser o nosso comportamento quando estamos feridos? Qual deve ser a nossa postura quando somos feridos? Eu quero dizer que o único remédio para todas essas dores, o único remédio, o único antídoto contra todas essas dores e essas experiências traumáticas e difíceis, se chama adoração. Adorar a Deus. Adoração não é música. Adoração não é tanger um instrumento. Adoração é entregar a sua vida para Deus em expressão de louvor e de adoração ao Senhor com todo o seu ser. Com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com toda a sua inteligência. Adorar a Deus é o único remédio para todas essas enfermidades. Adoração a Deus, mas a pergunta que fica, e é o tema desta mensagem nessa noite aqui: como adorar a Deus quando se está ferido? Como adorar a Deus quando se está ferido? Como nós vamos adorar a Deus quando nós estamos feridos? Jó sofreu perdas irreparáveis. Jó perdeu tudo. Ele foi do tudo para o nada. Ele foi do tudo para o nada. Mas ele nos ensina aqui que ele adorou a Deus.
Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Jó me ensina, Jó nos ensina que mesmo ferido, ele escolheu adorar a Deus. Mas como fazer isso? Como se conectar com Deus em meio às crises? Como continuar servindo? Como continuar adorando em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dor? Eu quero aqui dar 5 segredos para adorarmos a Deus em meio à dor. 5 segredos para adorarmos a Deus em meio à dor. O primeiro deles, o primeiro segredo é sentir esta dor. Não passe por cima. Sinta esta dor. Não coloque esta dor por baixo do tapete. Não finja que tudo está bem. É preciso ter um momento do luto. É preciso ter um momento de curtir esta dor. É preciso ter este momento de você se resignar com tudo isso, se entristecer, lamentar, chorar. É preciso ter este momento de você sentir esta dor, esta ferida que foi aberta. Porque quando não vivemos esta dor, irmãos, nós vamos, na realidade, nós vamos negando a nós mesmos, tentando enganar a nós mesmos. Ah, tá tudo bem. Ah, tá tudo, vou passando, tá tudo bem. Claro, a tua fé, mas é momento também de sentir isto, de lamentar, de chorar mesmo. A Bíblia diz aqui que Jó adorou a Deus, mas no capítulo 3 de Jó, Jó amaldiçoa o dia que nasce. Jó se lamentou, Jó se queixou, não atribuiu a Deus o que ele estava passando, mas ele disse: amaldiçoado seja o dia que eu nasci, eu não devia ter nascido. Ele sentiu esta dor, irmãos, porque quando nós não sentimos esta dor, nós vamos, na realidade, mascarando, sabe? Mascarando tudo isso, enganando a nós mesmos. É preciso sentir a dor. Eu me lembro de quando eu recebi a notícia da morte de minha mãe. Eu já era pastor. Então eu cheguei em Curitiba e aquela notícia nos pegou de surpresa. Ela estava saindo para trabalhar num dia comum e teve um AVC hemorrágico. Me ligaram, eu fui até lá, eu e minha família. Quando meus irmãos deram a notícia, veio logo a fé. Falei, Deus sabe o que faz. E eu fiquei bem, triste, mas fiquei bem. Eu tinha que dar suporte aos meus irmãos. Eu tinha que ser, afinal, eu era o espiritual da família. Eu era o pastor da família. Não, eu era o filho. Mas eu me encapei com uma pseudo-espiritualidade. Eu me encapei para me proteger. E naquele momento eu passei por aquela situação e já fui para a aceitação. Deus sabe o que faz, está tudo bem. Depois isso veio a reboque. Todo aquele sentimento que eu não tive naquele momento. Veio a reboque tudo aquilo. Veio como uma enxurrada. E aí eu passei dias difíceis. Meses difíceis.
anos difíceis até eu me recuperar de tudo isso. É preciso sentir a dor. É preciso não se mascarar. Coloque para fora os seus sentimentos, até mesmo os mais negativos. Seja sincero com Deus, Deus quer isso. Quando você for para joelho, quando você for para a oração, diga: Deus, eu estou com raiva. Deus, eu estou com um sentimento de ódio. Deus sabe que você tem. Por que querer enganar Deus? Por que querer achar uma coisa que Deus não está vendo? Deus está vendo. Fale para Ele, seja sincero. Sabe qual é a expressão de sinceridade? Duas palavras, junção de duas palavras. Sinceridade, sem cera, sem maquiagem, sem máscaras. Quando você chegar diante de Deus, faça como Jó, rasgue este manto. Rasgue esta personalidade criada para os outros. Tire estas máscaras criadas para os outros e diante de Deus, diga para Ele quem de fato você é. Deus, eu tenho um defeito da mentira. Deus, eu tenho um defeito do roubo. Deus, eu tenho um defeito porque não estou conseguindo vencer a pornografia. Fale para Deus. Seja sincero com Ele, porque Ele sabe, Ele vê. Deus, eu tenho algo que ninguém sabe, mas o Senhor conhece, mas eu quero falar aqui. Seja sincero, expresse para Deus os teus sentimentos mais difíceis, até mesmo os negativos. Fale para Deus, joga para fora. Quando você chegar diante de Deus, não seja como aquele fariseu, que diante de Deus: Senhor, como eu sou dizimista, Senhor, como eu sou um homem bom, Senhor, o Senhor tem visto, Senhor, como eu tenho feito. E aí o publicano no templo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou miserável. A Bíblia diz, Jesus falou: qual deles saiu justificado do templo? Aquele que se encheu ou aquele que expressou para Deus quem ele era? O publicano saiu justificado. Porque nós podemos enganar, meus irmãos, a todos, mas a Deus não. Rasgue este manto, raspe a sua cabeça. No sentido figurado, tá, irmãos? Mas diante de Deus, se humilhe. Fale para Deus quem você é. Fale a tua dor. Fale o teu sofrimento. Eu estou magoado, Senhor. É nos pés de Deus que você deve fazer isso. É nos pés da cruz que você deve fazer isso. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou magoado. Senhor, eu estou com um sentimento tão ruim. Senhor, eu quero me vingar. O Senhor tem visto que no meu coração quero me vingar. Fale para Deus. É diante de Deus que você deve virar-se do avesso. Seja sincero com Ele. Nós ouvimos muito, pelo menos a minha esposa eu conheci através dela, a pastora Helena Tanuri. Ela ficou 3, 4 dias no quarto. E ela já era back vocal da banda do Diante do Trono. Ela conta esse testemunho, vocês puxem lá. Ficou 3, 4 dias no quarto quando ela teve um encontro com Deus e a luz de Cristo brilhou sobre ela. E ali ela dizia: eu não valo nada. Eu faço isso diante de todos, mas eu ainda continuo invejosa. Eu ainda continuo assim. Ela foi falando para Deus. Fale para Ele, amados. Fale para Ele. Todas as tuas frustrações. Fale para Ele. Mas com reverência. Fale para Deus com respeito. Fale para Deus com temor. Porque são seus sentimentos.
Fale para Ele. Expurga tudo isso que você está jogando para debaixo do tapete. Deus não fez o nosso corpo para lidar com emoções negativas. Deus não fez o nosso corpo para lidar com emoções negativas. Portanto, não reprima tudo isto. E não é para o outro que você deve falar isto, para o seu marido, para a sua esposa. Não é para o outro que você deve falar isso. É nos pés de Deus, é nos pés de Jesus. Não é tirar satisfação com o outro, é nos pés de Jesus, é nos pés da cruz. E é sobre você, não é sobre o outro. É sobre você mesmo, não é sobre o outro. Então não reprima tudo isso, porque quando você reprime tudo isso, o teu corpo vai sentir. O teu corpo vai explodir de tantas emoções negativas que você está carregando. E Deus está esperando você no quarto sozinho. Deus está esperando você no quarto. Lugar de intimidade. Quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Deus em secreto. E o teu Deus que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Ele está te esperando no quarto. Ele está te esperando no quarto da intimidade. Ele está te esperando no quarto para você falar de você. Não reprima tudo isto. Ele está te esperando no quarto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É para você lançar sobre Ele, não é para você lançar a tua ira, a tua raiva sobre o outro, mas é sobre Deus, aos pés da cruz. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Confiar a Ele a sua dor também é uma maneira de adorá-lo. Confiar a Ele a tua dor também é uma maneira de adorá-lo. Sinta essa dor, mas não é por muito tempo. É preciso sentir a dor, mas não por muito tempo. Logo se levante. E o segundo segredo para adorar a Deus em meio à dor é sentir a dor. Segundo, é louvar a Deus. É louvar a Deus. Louvar a Deus é uma atitude, é uma decisão. Eu vou louvar a Deus. É fácil louvar quando tudo vai bem. É fácil louvar quando o vento bate a favor. É fácil louvar quando vai tudo de vento em polpa. É fácil adorar a Deus. É fácil louvar a Deus. É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. Quando tudo vai na mais perfeita ordem. É fácil louvar a Deus quando tudo vai bem, mas há momentos que tudo vai mal. Há momentos que somos testados. Ei, há momentos que você é testado a tua fé. Deus está testando tua fé. Quando Ele te tira coisas, quando Ele te disciplina, quando Ele permite um mal vir contra você, Deus está testando você, como fez com Jó. Deus está testando você. E aí, continuaremos louvando? Jó escolheu adorar, independente do momento. Jó escolheu louvar, independente da circunstância. Eu me lembro aqui de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas pregavam a palavra de Deus.
E eles foram presos, presos porque mataram? Não. Presos porque roubaram? Não. Presos porque eram corruptos? Não. Eles foram presos por pregar o evangelho. Eles foram presos por libertar uma mulher endemoniada que adivinhava naquela região. Eles foram presos, mas não antes. Eles foram espancados, foram maltratados, eles foram ali torturados, diz a Bíblia. Eles chegaram naquela prisão, todo machucado, todo ferido, os dois. Eles poderiam dizer ali, ó, recompensa de nós servirmos a Deus. Eles poderiam dizer, olha aí, ó, nós fomos expulsar um demônio, olha o que nos espera. Será que eles murmuraram assim, como nós muitas vezes fazemos? Olha aí, fui fazer o bem, ó, que me deu. Olha aí, fui ajudar, olha o que me deu. Não! Paulo e Silas, ele na prisão, açoitados, maltratados, humilhados. Paulo olhou para Silas e disse, está doendo aí, está doendo a palma do teu pé aí, a sola do teu pé está doendo. Está doendo. Está doendo a perna, está doendo. Está doendo o peito, o rosto inchado, está doendo. Mas e a voz, como é que está? Vamos adorar? Vamos. E eles começaram a cantar naquela prisão. Eles começaram a adorar a Deus naquela prisão. Eles começaram a engrandecer o nome do Senhor naquela prisão. E a Bíblia diz que na meia-noite, aquela prisão se abriu, houve um terremoto e Deus salvou ainda o carcereiro daquela prisão. Glória a Deus! Mesmo em meio à dor, louve ao Senhor. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às perdas, Deus não vai aceitar desculpas. Deus não vai aceitar desculpas, porque a Bíblia está aqui. E a Bíblia nos dá o exemplo, Jó adorou. Paulo e Silas adoraram na prisão. Olha o que me fizeram. Eu não vou mais na igreja. Deus não vai aceitar desculpas. Olha aí o que me fizeram. Você não foi torturado. Você não foi machucado. Claro que feridas na alma talvez foram abertas, mas Deus não aceitará desculpas. É para você adorar em meio à dor, porque você está sendo testado, você está sendo provado, você está sendo testado a tua fé. Louve ao Senhor, independente da situação. Segundo segredo, louve ao Senhor. Louve, ponha músicas de adoração, ponha louvor na sua casa, cantarola, vai adorando ao Senhor, vai servindo ao Senhor, vai louvando a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Terceira atitude, terceiro segredo para adorar a Deus em meio à dor. Peça a Deus sabedoria e força. Peça a Deus sabedoria e força. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Verso 6. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não tem firmeza. Sempre está assim. Estou fraco, estou forte. Estou fraco, estou forte. Ele não tem firmeza. Ele está lá, ele está aqui,
Ele vai para lá, ele vem para cá, ele está em busca do verão. Ele não passa pela... Ele só quer o verão e a primavera. Ele não passa pelo outono quando as folhas caem. Ele não passa pelo inverno quando está frio. A pessoa só quer a primavera, só flores. E o verão, só quente. Lançando como um vento do mar. Finca os teus pés, tenha raízes. Seja pastoreado, seja pastoreada. Finca raízes. Seja firme. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, portanto, irmãos, a Bíblia diz, sede firmes e constantes. Não é firme e inconstante. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Os outros podem desvalorizar, mas Deus não. Teu marido pode desvalorizar, mas Deus não. Tua esposa pode desvalorizar, mas Deus não. O pastor da igreja pode desvalorizar, mas Deus não. As pessoas podem desvalorizar, mas Deus não desvaloriza. E a gente não faz para o homem, a gente faz para Deus. E Deus vê, e Deus recompensa, e Deus se agrada. O teu trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Portanto, sede firmes. Não há desculpas. Peça a Deus sabedoria. Porque quando a gente tem dor, frustração, problemas, a gente age no instinto animal. Quando você está com dor, você está ferido, quem está ferido, ele fere. Ele fere, porque ele está ferido. É o instinto animal. Eu fiz visita por muitos anos no hospital. Eu era capelão de um hospital. E liderava uma equipe de mais de 50 pessoas que faziam visitas 4 vezes a semana. Fazia treinamento com eles e dizia, quando um enfermo, no leito da enfermidade, tratar você mal, não leve isso para o pessoal, porque essa pessoa não está bem. Quando a pessoa não está bem, ela até falta com a educação. Quando ela não está bem, ela é grossa, ou ele é grosso, porque essa pessoa está com dor. Você já teve dor e alguém querer conversar com você? Então não leve para o pessoal isso. É normal, está tudo bem. Então, peça a Deus sabedoria, porque quando você está ferido, você quer ferir para tentar diminuir aquela ferida. Mas peça sabedoria, Deus, me dê forças, sabedoria, para eu suportar este momento, para eu suportar esta dor, porque eu sei que vai passar. Eu sei que vai vir o sol, vai raiar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. É um período, é um tempo. Eu sei que as coisas vão mudar, eu sei que as coisas vão virar, eu sei que o Senhor vai me dar vitória, mas enquanto eu estou passando por isso, me ajuda, me dê força e me dê sabedoria para eu ficar firme, mesmo ferido, mesmo machucado. Quando alguém se torna seguidor de Cristo, ele passa pelas mesmas coisas quando ele não era seguidor de Cristo. Nós passamos pela mesma coisa quando alguém não é seguidor de Cristo. A diferença é que agora Deus está conosco. E Ele pode nos dar sabedoria e força. Peça a Deus, como Tiago ali diz. Jó, em todo tempo, dependeu de Deus para ter sabedoria e força. Se você está passando, como adorar a Deus, mesmo ferido, peça a Deus e Deus dá.
Deus me ajuda, me dá sabedoria e força para suportar este período, este tempo, esta fase, porque vai passar. E eu vou olhar para trás e vou dizer: o Senhor me ajudou a passar por isso. Quarto segredo, para você adorar a Deus mesmo ferido: junte-se com outras pessoas para ter apoio. Junte-se com outras pessoas para ter apoio. É comum que quem está ferido quer se isolar. É comum as pessoas que estão feridos querem ficar sozinhos. Deus não deseja que você se isole. Deus não deseja que você fique sozinho. Há um momento para isso. É de curtir a dor. Mas passou esta fase, junte-se com outros. Há um momento de você ficar, não digo numa solidão, mas numa solitude. Você ficar sozinho com Deus, lá na porta, lá dentro do teu quarto. Fecha a porta sozinho. É lá. Mas passou de lá, não se isole. Não, eu não vou mais para a igreja, eu não quero ver mais ninguém, eu não quero ver mais nenhuma pessoa. Não se isole, porque o diabo quer você isolado. Porque se você estiver isolado, você é uma presa fácil na mão do diabo. Se você estiver isolado, você é uma presa fácil na mão do inimigo. Deus deseja que nós venhamos a nos unir. Quando estamos feridos, queremos esconder a nossa dor e construímos barreiras e nos isolamos, achamos que estamos nos protegendo, mas pelo contrário, nós não damos acesso a ninguém, mas nós dependemos e precisamos uns dos outros. Isso aqui é uma igreja ou é um clube? Não é um clube, isso aqui é uma igreja. Clube você vai, ninguém conhece, você está ali. Aqui é uma igreja. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos apoiar uns aos outros. Nós devemos aconselhar uns aos outros. Nós devemos admoestar uns aos outros. Nós devemos chamar a atenção uns dos outros. Nós devemos motivar uns aos outros, porque isto é bíblico, isto é igreja. A igreja precisamos estar no corpo. Precisamos estar no corpo. A igreja, ela não é um clube. Nós precisamos de pessoas para compartilhar as bênçãos e também as necessidades. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Paulo vai dizer àquela igreja de Tessalônica. Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós precisamos consolar uns aos outros com a palavra de Deus. Segundo 1 Tessalonicenses 5 agora. 1 Tessalonicenses 5, versículo 11 ao 13. Olha essa palavra. Preste atenção nessa palavra aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 11 ao 13. Portanto, consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito agora. Paulo elogia esta igreja, porque os irmãos estão unidos. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e os admoesta. Tenham estas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Olha que palavra tremenda, amados. Considerem os que trabalham e presidem a obra do Senhor em máximo respeito.
que admoestam vocês. Hoje o pastor muitas vezes não pode falar nada. Hoje o pastor muitas vezes não pode admoestar. Sabe o que é admoestar? Quem sabe o que é admoestação, biblicamente? Chamar atenção. Sabe o que é exortação? Exortação, quem sabe? Às vezes a gente pensa que exortação, ou o pastor exortou lá, hein? Exortação é? Não, exortação é motivação. Exortação é animar um ao outro, levantar, motivar, exortação. Admoestação é chamar a atenção. E nós precisamos ser chamados a atenção. Eu preciso ser chamado a atenção. E você precisa ser chamado a atenção. E quando você for chamado a atenção, abaixe a cabeça. Respeite. Honre. Porque o Senhor deseja isso. Hoje temos medo de admoestar muitas vezes, porque as pessoas não aceitam. Meus amados, nós não podemos estar isolados. Deus não gosta, Deus não quer, Deus não ama, Deus não deseja que fiquemos isolados. Quando estamos feridos, o isolamento é por uma parte, é um pouco de tempo, mas Deus quer que nós venhamos a estar juntos, ter apoio uns dos outros. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ah, mas não tem união. Comece por você. Comece você tendo união. Seja um gerador de união. Não seja um crítico que não tem união. Seja você um agente de união. A começar por nós. Precisamos uns dos outros. Chame um irmão que você tenha consideração na igreja. Chame uma irmã que você tenha consideração, que você veja espiritualidade. Chame e diga, ore por mim, eu estou passando por essa dificuldade. As irmãs mais moças, mais jovens, chame as senhoras. Que tenham anos de casamento já, chamem elas. Pessoas que já têm casamento há vários anos. É bíblico. As moças que têm casamento com pouco tempo de prazo, chame as irmãs com mais tempo. Converse com elas. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos nos isolar. Nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos andar unidos. Como eu vou adorar a Deus ferido junto com o outro? Permita o outro acessar sua dor. Não é para todos. Não exponha a dor para todos, mas exponha a dor para alguém que você confia. Exponha a dor para o pastor da igreja, para o líder, para um irmão que você confia e tem estima. Ninguém precisa ficar sabendo. Exponha, olha, eu estou passando por isso. E quem é procurado? Boca calada. Quem é procurado? Guarda isso para você. Guarda isso para você. Último. Como adorar a Deus quando está ferido? Continue. Não é tempo de parar. Esse é o último segredo. Continua caminhando. Continua fazendo. Continuar também é um ato de adoração. Jó recebeu a proposta de sua esposa. Pare com tudo. Amaldiçoa esse Deus e morre. Tu falas como uma louca mulher. Recebestes o bem com prazer e o mal tu não queres aceitar? Jó, ele continuou adorando. Ele continuou servindo. Quando você receber propostas infames, pare com isso, pare. Tira um tempo, não. Continua, meu amado.
Continue servindo, continue adorando, continue buscando, continue fazendo o que você faz. Quando tudo parecia perdido, Jó decidiu continuar adorando a Deus. Jó capítulo 19, versículo 25, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar ao meu favor. Glória a Deus. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de adorar, não pare de servir. Continue na obra do Senhor. Aleluias. Se você não pode ir correndo, vá andando. Se você não pode ir andando, vá lentamente. Se você não pode ir lentamente, vá se arrastando. Mas não pare. Não pare. Continua. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 62, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o amor do Pai não está nele. Deus não ama, mas Deus é amor. Quem olha para trás, Deus não ama. Deus não ama. Põe a mão no arado e olha para trás, o amor do Pai não está nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus capítulo 10, estou terminando. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Olha que palavra, meus amados, tremenda. Mas o justo viverá das bênçãos de Deus. É isso, meus amados. O justo viverá das bênçãos? Não. O justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Deus não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Continua. Mesmo ferido, estou ferido, continua. Não para. Não deixa esta ferida te matar. Não deixa essa ferida te bloquear. Continua. Continua servindo. Mas está doendo, deixa ele, sara, ele cuida, ele tampa, ele trata, ele faz. Continua. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu falei semana passada do gigante Golias e Davi, desprezando a afronta, foi a mensagem da semana passada. E a última capacidade que Davi teve foi de ir até o final. Você precisa ir até o final, mesmo machucado e ferido. Deus não aceita as suas desculpas. Continue mesmo com dor. A Bíblia fala, lembra-te da mulher que olhou para trás. Ela virou estátua de sal. Lembre-se dela, que olhou para trás, desejou o mundo. Deus não quer que você olhe para trás e desanime. Quantas pessoas por aí fora, milhares de pessoas feridas por causa da igreja, feridas por causa de ministérios, feridas por causa de relacionamento, uma multidão. Você vai conversar com as pessoas, aconteceu isso na igreja, aconteceu aquilo outro na igreja, por isso que eu me afastei. Essas desculpas não serão válidas no céu, no trono branco, no dia do juízo. Eu parei porque fizeram isso para mim. Fizeram pior com Cristo. Eu parei porque me falaram isso para mim. Fizeram pior com o nosso Salvador. E Jesus continuou na sua missão. Não pare. Continue.
Continue, não importa o que fizeram para você, não importa a ferida que abriram, continue, porque Deus quer que você continue adorando e servindo como Jó. Ele continuou adorando a Deus. Este é o grande segredo. Eu vou continuar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero concluir esta palavra. Não deixe a dor roube o teu ministério, que bloqueie os teus sonhos. Não deixe a dor bloquear os teus sonhos. Não deixe a dor bloquear a sua adoração. Não deixe o sofrimento, a angústia, os problemas da vida. Não deixe os problemas da vida, as circunstâncias, não deixe estas circunstâncias, não deixe a enfermidade do teu corpo, as enfermidades da tua alma, parar você de adorar a Deus. Não. Continue adorando e servindo ao Senhor, em nome de Jesus.